Graça e paz, irmãos. Para mim é um privilégio, um grande prazer participar da primeira conferência missionária da Igreja Presbiteriana de Itaparica, em parceria com o PROAVE, Projeto Água Viva. O meu nome é Elíbia Tinoco, eu sou missionária do PROAVE desde o seu início. Ele começou há 19 anos atrás e temos trabalhado em comunidades carentes do sertão do Nordeste. Atualmente eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Itaparica. O objetivo do curso que nós iremos dar ou vamos conversar a respeito é tratar de relacionamento. Relacionamento entre as pessoas de uma equipe que se juntam, que se forma para fazer uma ação missionária ou participar de uma viagem missionária. Porém, o mesmo princípio ele poderá ser aplicado em qualquer tipo de relacionamento entre duas ou mais pessoas, em qualquer contexto de vida. Para começarmos, vamos falar um pouco a respeito do conceito, do que seja esse relacionamento, o que significa isto, né? Nós falamos muito disso. Tem pessoas até que falam, vamos discutir a relação, vamos discutir o nosso relacionamento. Mas relacionamento, ele significa a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com objetivos e interesses em comum. Um bom relacionamento, ele se desenvolve quando tem confiança entre as pessoas, empatia, respeito, harmonia, entre as pessoas que estão dentro deste contexto de relacionamento. E para falar dessa temática, nós vamos nos reportar à Bíblia, porque nenhum livro é mais completo e indicado para falar de relacionamento do que a própria palavra de Deus. Então vamos ver aqui, qual que é a importância dos relacionamentos na Bíblia? O próprio Deus, ele é relacional. Deus, ele é triuno. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e há uma estreita relação entre eles. São várias as passagens bíblicas que mostram onde a Trindade está trabalhando em harmonia, visando um mesmo propósito. Vamos citar alguns. Por exemplo, na criação. Em Gênesis 1:1, Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra diz que no princípio criou Deus, aí já vemos a ação do Pai. No versículo 2 já diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E se nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 2 a 3, disse que no princípio a palavra, que se refere a Jesus Cristo, estava com Cristo, com Deus, no início da criação, e nada do que foi feito sem a presença, sem a participação do Filho. Na formação do homem, nós vemos a Trindade falando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E também no plano redentor da humanidade. Olha que coisa interessante. Hebreus 10, 5 e 7, nós vemos todo um conselho reunido, planejando a redenção daquele homem que havia caído. Aliás, isso foi feito ainda na eternidade, quando ainda nem homem existia, quando ainda nem a queda havia acontecido. Já havia esse plano da Trindade para redimir o homem. Então, olha, é maravilhoso nós olharmos para a palavra de Deus e vermos tudo interligado, como que Deus vai tecendo essas teias de relacionamento, sendo Ele mesmo, o próprio Deus, como Trindade, um Deus que se preocupa e que se relaciona entre si. Continuando, ainda falando a respeito do que a Bíblia fala sobre relacionamento, nós vamos para a criação do homem. Quando Deus cria Adão, Deus o convida para um relacionamento consigo. E depois disso, nós vemos Deus criando Eva também, para que ela fosse, junto com Adão, companheiros
que pudessem se encontrar com o Criador, pudessem se relacionar com o Criador. Então nós vemos, por um lado, o homem sendo procurado por Deus para se relacionar com Ele como criatura e criador, e também um relacionamento horizontal, onde Deus cria seres humanos para relacionar entre si. Mas Jesus, né, ele é o nosso modelo supremo sobre essa questão de relacionamento. Nós vamos ver que Jesus se relacionou com o Pai, ele se relacionou com seus discípulos, enquanto ainda estava aqui neste mundo, e continuou relacionando com esses seus seguidores, os seus irmãos, mesmo depois que ele foi assunto aos céus. E ninguém mais apropriado do que o nosso Senhor Jesus, para nos ensinar a respeito de como nos relacionarmos. Primeiro vamos ver que Jesus ele se relacionava com o Pai. Ele fazia as obras do Pai. João 10, 25 e versículo 32 falam sobre isso. Jesus, ele diz que ele e o Pai eram uma só pessoa. João 10, 30. Jesus mantinha comunhão com o Pai através da oração. Nós vemos isso no batismo de Jesus, né? O Pai falando, primeiro Jesus estava orando e durante a oração é que acontece o batismo dele. Vem o Pai e fala, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo descendo sobre ele. Que comunhão maravilhosa, num momento tão importante, quando Jesus ia começar o seu ministério aqui na terra. Depois também vemos Jesus orando quando ele estava para escolher os 12 apóstolos, aqueles homens que dariam continuidade à sua obra. Lucas 6, 12 a 13. Depois de ter sido rejeitado também nas cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Mateus 11, 25 a 27, Jesus ora ao Pai e ele fala, Senhor, graças te dou, porque tu escondeste as coisas mais excelentes dos sábios, dos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Olha que oração maravilhosa. Depois de que Jesus foi rejeitado, depois de uma perseguição, ele orando ao Pai, buscando a comunhão do Pai. Antes de testar os discípulos também, Jesus orou. Jesus orou, ele passou a noite orando e os discípulos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou, o que dizem as pessoas a meu respeito? Isso depois que ele havia orado, Jesus queria saber o que aqueles homens pensavam sobre ele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós vemos Jesus orando também ao ressuscitar Lázaro. Ele faz uma oração de gratidão a Deus, porque Deus sempre o ouvia. Ele sabia que o Pai estava ali junto com ele naquele momento. Momento de dor, porque como homem ele sofreu com a morte de Lázaro, mas momento glorioso, porque ele sabia o que viria a seguir, que era a ressurreição do seu amigo. E Jesus ora naquele momento. Jesus orou na última ceia. Nós até hoje repetimos esse gesto, né? O pão é partido e é dado graças a Deus por causa de Jesus Cristo, por causa do sacrifício dele na cruz. Jesus orou no Getsêmani com lágrimas e com sangue, clamando ao Pai que o ajudasse, que o confortasse naquele momento de tremenda angústia. Irmãos, relacionamento é isso, em todo momento, em toda circunstância. Nós vemos o nosso Senhor em relacionamento de oração com o Pai. E Ele nos traz esse exemplo maravilhoso. E finalmente na cruz, aquele brado, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus clamando ao Pai no momento de maior tristeza da sua vida, quando todo o pecado da humanidade estava sobre si. Irmãos, que coisa maravilhosa nós vermos Jesus como nosso modelo maior, um relacionamento do homem com o seu Criador, no caso de Jesus com o seu Pai, e nós também como filhos de Deus, com o nosso Pai. É uma coisa maravilhosa saber que nós nos relacionamos com Deus como um filho se relaciona com o Pai. Irmãos, em toda ação missionária, agora voltamos para a nossa realidade, né, de uma equipe que quer se relacionar, que quer fazer juntos a mesma obra, com o mesmo empenho, com o mesmo propósito. Então, em toda ação missionária,
Aqueles que são enviados, eles devem buscar constantemente em oração a autoridade do Senhor para fazer a obra que lhe foi confiada. E continuando ainda a respeito dos ensinamentos de Jesus. Jesus, ele nos ensinou a nos relacionarmos com o Pai. Agora ele nos ensina também o relacionamento de uns para com os outros, quando ele se relaciona com seus discípulos, com aqueles homens que conviveram com ele durante 3 anos, sendo preparados para aquela obra maravilhosa que eles haviam de executar a partir do momento que Jesus foi assunto aos céus. Antes de comissionar os discípulos, irmãos, para que eles evangelizassem o mundo perdido, o que Jesus falou? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus, ele advoga para si a autoridade do Pai. E uma vez que ele está com esta autoridade concedida pelo Pai, então ele dá a instrução aos seus discípulos. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois vem aquela promessa maravilhosa para aqueles que vão. E eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias, irmãos, o Senhor promete estar conosco até a consumação do século, ou seja, até que ele venha. Então, irmãos, aqui nós vemos claramente que Jesus, ele vai em missão. Ele continua em relacionamento com seus discípulos. Esse relacionamento não acabou quando ele foi para o céu. Continua ainda até hoje conosco, como os novos discípulos dele, né, da atualidade. Ele está conosco na ação missionária, quando vamos para pregar o Evangelho. Agora, Jesus também tem outra coisa maravilhosa a nos ensinar. Ele nos ensina, irmãos, a respeito do relacionamento com todo tipo de pessoas. Todo tipo de pessoas. Nós vemos Jesus se relacionando com Lázaro, seu amigo, e as irmãs. Jesus se relacionou também, irmãos, com publicanos e pecadores. Ele se relacionava com pessoas enfermas, endemoniados, mulheres ricas de alta posição social, mulheres de má fama, estrangeiros, judeus religiosos. Jesus se relacionava com todo tipo de pessoas. Ele não rejeitava aqueles que de coração sincero se chegavam até ele, não importa quem fosse. Isso nos ensina muito, irmãos, que em uma equipe de trabalho nós vamos nos relacionar com pessoas de diferentes contextos sociais, com uma visão de mundo às vezes totalmente diferente da nossa. Pessoas que às vezes têm temperamentos difíceis, temperamentos diferentes, né? Porém, com o mesmo objetivo que nós. Isso que é o que importa. Todos estaríamos com o mesmo objetivo, que é alcançar os perdidos para o reino do nosso Senhor. E é nesse momento, irmãos, que as nossas diferenças devem ser colocadas de lado. Quando nós estamos numa equipe de trabalho missionário, quando nós estamos querendo fazer a obra do Senhor, as diferenças pequenas, elas não importam. Diferenças sobre questões teológicas, né? Tudo isso se torna tão pequeno quando o objetivo, o propósito maior é servir ao nosso Mestre. Não é à toa, irmãos, que Jesus resumiu toda a lei em apenas 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, relacionamento com o Pai. E depois, amar o próximo como a nós mesmos. Relacionamento vertical, relacionamento entre pessoas, relacionamento com aqueles que estão na obra junto conosco. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força.
O segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele termina dizendo que não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 30 a 31. Que coisa maravilhosa que nosso Senhor Jesus tem nos ensinado. Nos relacionarmos com Deus, o Pai, nos relacionarmos com outras pessoas, também seguidores do Senhor Jesus, que estão na obra conosco, num relacionamento com pessoas diferentes, né? Como nós citamos aqui, às vezes pessoas que nós achamos que são de pessoas de má fama, né? Como a Bíblia cita, usa esses termos. Pessoas às vezes doentes, pessoas às vezes de difícil relacionamento. E com essas pessoas que nós também devemos nos relacionar. E Jesus nos ensina isso. E continuando, irmãos, falando de relacionamento, nós temos que falar de uma coisa também que nem sempre é agradável. Você deve ter imaginado. Todo relacionamento precisa de regras. Regras para uma boa convivência em equipe. O ser humano ele tem se rebelado contra as regras que são impostas desde o Éden até os dias de hoje. Quem é que gosta de seguir regras? As crianças, né? Às vezes a gente fala, não faça isso, não faça aquilo, e elas estão sempre dando um jeitinho de querer burlar as regras. Nós também, adultos, fazemos isso. Né? Não é agradável seguir regras. Não é agradável andar segundo ditames que outras pessoas colocaram para nós, né? Até às vezes quando a gente vai abrir um aplicativo novo no nosso celular, tem lá no finalzinho que nós temos que clicar no botãozinho dizendo que concordamos com todas aquelas regras que estão ali colocadas, senão a gente não consegue avançar naquele aplicativo. Regras, elas fazem parte da vida do ser humano, elas fazem parte da nossa vida. Indesejáveis ou não, irmãos, o fato é que as regras, elas são de extrema importância para que haja uma boa convivência entre as pessoas. Eu fico pensando às vezes, será que na igreja, né, num trabalho missionário, existe esse problema de rebelião contra regras? Existe dificuldade em aceitar alguma imposição? Não, né? Acho que não. Afinal, pessoas salvas, né? Todos ali na obra do Senhor. Só que não, né, irmãos? Talvez você que esteja me ouvindo aí, esteja participando desse momento comigo, esteja já lembrando de algumas coisinhas, né, que aconteceram, eventos, fatos. Eu vou citar para vocês um. Já se passaram alguns anos, não tem problema, né? Nós éramos seminaristas e tínhamos que fazer um trabalho prático lá na Bolívia. Pegamos um ônibus de Viçosa até São Paulo, depois de São Paulo até Corumbá, depois Corumbá atravessamos a fronteira para a Bolívia, mais um trem até Santa Cruz de la Sierra, depois um ônibus até Cochabamba. Vocês imaginam o nível de estresse que essa equipe chegou lá no local de trabalho. E junto a isso, vários outros percalços que foram acontecendo no caminho. Só sei que, irmãos, quando nós chegamos lá, nós estávamos num nível de estresse tal que houve uma grande discussão na equipe. Discussão a ponto de ser necessário um momento de restaurar a comunhão da equipe, restabelecer os ânimos, pedidos de perdão, para daí e só então, depois que os relacionamentos estavam novamente azeitados, consertados, é que nós podemos então fazer uma boa obra para o Senhor. Acontece sim. Se você for olhar na Bíblia, o que aconteceu com Paulo, Barnabé, João Marcos, está lá no livro de Atos para nós olharmos com calma depois, né? Pode acontecer sim, entre servos de Deus, alguma discussão, algum estresse na equipe. É por isso que a gente precisa sim obedecer,
algumas regras, obedecer alguns parâmetros para uma boa convivência, para que tudo se encaixe com um propósito único de alcançar pessoas para o reino de nosso Senhor. Viver em grupo, irmãos, exige dos elementos que o compõem alguns requisitos básicos, principalmente quando nós estamos tratando de uma ação missionária. Nas viagens do projeto Água Viva, eu vou agora citar mais o PROAV, porque é a nossa realidade maior, é onde nós temos mais experiência de campo. Nós temos uma lista de regras que os participantes precisam seguir. Nós chamamos de regras sociais. Todos precisam ler essas regras e depois concordar com elas, e entrar dentro do jogo, né? Tem que obedecer às regras, porque senão, irmãos, a gente não consegue fazer o trabalho como deve ser feito. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos mais de 30 regras que nós colocamos para a equipe observar. Às vezes algumas pessoas podem falar assim, mas para que isso, né? Desnecessário. Não, irmãos. Nós precisamos estar atentos, porque todos nós somos seres humanos, todos nós estamos à mercê de qualquer tipo de acontecimento. Todos nós somos falhos, né? Então nós precisamos estar muito atentos, por isso as regras. Por exemplo, regras com relação a vestuário, como se vestir, como se portar, né? Em equipe, durante o momento de equipe, durante o momento do trabalho no campo, até tipos de alimentação, tudo nós colocamos ali porque é necessário para que todos estejam com um único propósito, né? E que esses entraves, né, não venham atrapalhar o trabalho, né? A obra do Senhor, que é o mais importante de todos. Vou citar algumas dessas regras também, para que vocês possam perceber a importância para um bom relacionamento em equipe, nós observarmos estes aspectos também. Por exemplo, respeito ao direito e ao modo de ser do outro. Parece uma coisa tão básica, né? Mas é preciso lembrar para as pessoas que o outro às vezes pode ser diferente de você. É preciso lembrar que às vezes você é mais extrovertido, mais falante, mas você tem que respeitar aquele que é mais caladinho, aquele que gosta de ficar um pouco mais no seu cantinho, né? Então, respeito às diferenças. Pedir permissão para usar o que é do outro. Parece também tão básico, tão trivial, mas há irmãos que não sabem disso. Há irmãos que acham que, nós estamos aqui numa equipe missionária, né? É meu irmão, então o que é seu é meu, o que é meu é seu. Não é bem assim, né, irmãos? Regras de boa convivência, respeitar o que é do outro, falar a verdade em amor, deixar que Deus mude o outro. Se você vê no outro algo que não é agradável, não queira você mesmo mudar a outra pessoa. Você pode chamá-la em amor, exortá-la em amor e deixar que Deus faça a obra no coração dessa pessoa, né? Isso ajuda muito no trabalho em equipe. Respeitar hierarquia. Irmãos, não tem trabalho onde não haja hierarquia. Há um lema que nós seguimos no projeto Água Viva que fala o seguinte: submisso ao superior e servo do subordinado. Sabe o que significa isso? Que você sempre vai ter alguém acima de você a quem você deve prestar contas. A essas pessoas você deve se submeter. Você deve ser submisso. Ao mesmo tempo, talvez sempre vai haver alguém que será subordinado a você. Neste caso, em relação ao seu subordinado, trate-o como um servo. Seja você mesmo um servo desse subordinado. Irmão, se nós seguirmos essa regra de ouro, vai ser tão fácil o relacionamento, né, em termos de hierarquia. Vai ser tão fácil você se sujeitar ao seu pastor, porque ele, como seu superior,
ele também, como servo de Cristo, ele irá servir a você. Olha que coisa maravilhosa. É uma via de mão dupla. É tão bom, né? Quem é que não gosta de se sujeitar, ser submisso àquele que serve a você, sendo ele seu superior, mas que tenha esse coração pronto a te ajudar nas suas dificuldades, né? É maravilhoso. Regras são isso, não são imposições, regras são necessidades para a nossa convivência. Irmão, nós estamos falando aqui em contexto de trabalho missionário, mas talvez você aí que esteja participando dessa conferência esteja falando assim, olha, mas eu não estou num campo missionário, não estou fazendo parte de uma equipe missionária. Olha, leva isso para a sua vida, leva isso para o seu lar, no relacionamento de esposo, esposa, relacionamento de pais e filhos, relacionamento no seu trabalho, patrão, empregado, na sua igreja, como membro de uma igreja. Né? Saiba que você tem direitos e tem deveres a cumprir também na sua igreja. É necessário, irmãos, que nós observemos essas coisas para que no trabalho os relacionamentos eles sejam saudáveis, para que os resultados também sejam bons, sejam perfeitos, sejam agradáveis ao nosso Deus a quem nós estamos servindo. Irmãos, se nós não assumirmos essa postura de coletividade, nós não vamos conseguir fazer um bom trabalho para o Senhor, né? O livro mais sublime sobre as relações humanas é a Bíblia. Nós sabemos disso, já falamos isso no início, né? E os maiores erros também, eles são cometidos quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Portanto, se nós queremos acertar, vamos obedecer à palavra de Deus, vamos fazer aquilo, vamos observar aquilo que ela nos ensina a fazer. E nós queremos falar também agora a respeito do relacionamento também na evangelização. Porque quando nós chegamos no campo missionário, a equipe está ótima, está todo mundo se relacionando bem, todo mundo se ama, todos com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. Mas no campo missionário, quando nós chegamos lá, é primordial para um bom resultado do trabalho que se construam relacionamentos com aquelas pessoas que serão alcançadas. No livro de Atos dos Apóstolos está registrado que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Vocês se lembram desse texto, né? Muito conhecido. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mas por que a igreja tinha a simpatia de todo o povo? Por quê? Porque o povo via que aquela era uma igreja relacional, era uma igreja que se amava, era uma igreja que se importava com as necessidades dos outros. Leia depois com cuidado na sua Bíblia, Atos capítulo 2, especialmente a partir do versículo 46. E você vai ver essa marca da igreja primitiva, uma igreja que se relacionava, uma igreja que se importava com o outro, uma igreja que contava com a simpatia de toda a comunidade ao seu redor. Então nós precisamos primar por esse relacionamento com aquelas pessoas que estão nos recebendo na sua cidade, na sua casa, na sua igreja, para efetuarmos um trabalho missionário. E a melhor maneira de nós chegarmos até as pessoas com o Evangelho é através dos relacionamentos, irmãos. Não tem outro jeito. Se nós chegamos lá e não queremos falar com as pessoas, não cumprimentamos, não as respeitamos, não respeitamos a cultura em que ela está inserida, não respeitamos o jeito dela ser, o modo dela ser como pessoas, como que nós vamos chegar lá falando do amor de Cristo? Se nós mesmos não demonstramos atos de amor para com elas. Quando nós trabalhamos no campo missionário, estamos no campo missionário, no projeto Água Viva, nós sempre levamos algumas atividades sociais, alguns projetos sociais, técnicos, porque enquanto nós fazemos isso, nós servimos a comunidade, e são trabalhos simples, não são coisas grandiosas. Por exemplo, nós cortamos os cabelos das pessoas, fazemos atendimentos de saúde, atendimentos de estéticas. E nossa experiência
né, com o Projeto Água Viva, é assim que nós fazemos, irmãos. Nós focamos na evangelização, mas nós primamos por nos relacionarmos com os locais, né? Com a igreja local, com as pessoas que estão nos recebendo. E como eu disse, nós levamos várias ações sociais, vários projetos da estética, esportes, campeonatos, tudo isso visando o quê? Relacionamento com a comunidade, para que eles possam nos conhecer e nós possamos conhecê-los, daí apresentarmos o Evangelho. Uma vez nós estávamos plantando uma igreja numa ilha chamada Ilha Grande dos Paulinos, lá no delta do Parnaíba, né, divisa do Piauí com o Maranhão. E chegando lá, nós passamos 1 ano e 3 meses morando na ilha, nos relacionando com as pessoas, comendo como elas comem, o que elas comiam, para que depois pudéssemos alcançar o coração delas com o Evangelho. Então, houve necessidade desse tempo de relacionamento, primeiro, para que depois elas pudessem aceitar, conversar conosco a respeito da palavra de Deus e então começarem a compreender o porquê que nós estávamos lá, compreender a maior prova de amor que Deus tem por elas, que é enviar Jesus Cristo para salvá-las dos seus pecados. Antes elas não conseguiam compreender isso. Mas a partir de um momento, de um tempo passado com elas, às vezes sentada numa rodinha, descascando mandioca, fazendo farinha, nós podemos conversar, podemos chegar com elas aos poucos ao ponto de apresentar Jesus, que era o nosso objetivo principal, uma demonstração do quanto que o Senhor as ama. E o objetivo de estarmos ali era levar a elas essa palavra, esse evangelho que salva, que liberta, que nos livra. E foi maravilhoso isso. Nós saímos de lá ao final desse 1 ano e 3 meses, deixando muitos amigos e uma igreja plantada para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tudo começa com os relacionamentos, irmãos. Conhecer as pessoas e se interessar verdadeiramente por sua história de vida, suas necessidades, é uma porta aberta, onde nós temos oportunidade de demonstrar o quanto que Deus ama e se importa com essas pessoas. Agora, é lógico, irmãos, numa ação missionária de curta duração, não tem como estabelecer relacionamentos profundos, né? Nós sabemos disso, com aquelas pessoas que estão sendo evangelizadas. É por isso que o Projeto Água Viva sempre tem esse cuidado de fazer parceria com igrejas locais, para que esta comunidade possa continuar esse relacionamento com aquelas pessoas que ouviram o Evangelho. E a partir daí, essa igreja sendo um luzeiro de Cristo naquela comunidade onde ela está inserida, as pessoas vão cada vez mais conhecendo o Senhor e se decidindo em relação a uma vida de maior profundidade com o Senhor Jesus, de conhecimento do Senhor Jesus e da sua palavra. Uma comunidade que também tenha bons relacionamentos com outras comunidades cristãs. Isso daí, irmãos, é primordial, para que haja um testemunho do que seja viver sob o domínio de Cristo. Já partindo para a conclusão. A Bíblia fala de relacionamento do início ao fim. O próprio Senhor, irmãos, ele toma a iniciativa de se relacionar com o ser por ele criado, já que ele, em sua natureza, ele é um ser relacional. Nós vimos isso no princípio. E também até o Senhor Jesus, principalmente, né, o nosso modelo maior, ele nos ensinou a nos relacionarmos com o Pai, a nos relacionarmos uns com os outros,
sejam eles discípulos como nós, ou pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, pessoas de diversas maneiras, diversas naturezas, diversas formas de agir, né? Jesus nos deixou esse legado, esse ensinamento. Nós também vimos que as regras são necessárias para uma boa convivência em comunidade. Na ausência dessas regras, irmãos, o caos se instaura. Não há como um trabalho onde não há um mínimo de convivência, de respeito mútuo. Por fim, irmãos, nós estamos convencidos de que uma boa ação missionária deve considerar os relacionamentos interpessoais, criando um ambiente de confiança, empatia, respeito e harmonia entre as pessoas, tanto entre os membros da equipe missionária quanto para com os de fora, aqueles que estão sendo evangelizados, relacionamento com a igreja anfitriã que está recebendo o projeto, né, missionário, a ação missionária. Relacionamento com as autoridades civis da cidade também é muito importante. Procurar as pessoas que são autoridades no município para haver um bom relacionamento delas com a igreja. Irmãos, nós queremos orar nesse momento e suplicar para que tudo que foi dito até o momento, né? Que Deus possa aplicar esses ensinamentos na vida e no ministério de cada um de vocês e nos nossos ministérios. Nós vamos orar agora para encerrar esse momento de conversa e queremos desde já dar um abraço fraterno em cada um, mesmo que à distância, né? E o nosso desejo sincero é que a palavra de Deus se cumpra na sua e na minha vida, aquilo que apraz ao Senhor. Vamos orar. Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, ó Deus, de falarmos a respeito da Tua palavra e de como que o Senhor deseja, Deus, que numa obra missionária nós sejamos companheiros, pessoas amorosas, amáveis uns para com os outros, para que o projeto do Senhor de salvar o homem perdido, ó Deus, seja levado adiante em toda parte, em todos os lugares. Abençoa, Senhor Deus, esse meu irmão, essa minha irmã que está aí ouvindo nesse momento, interagindo conosco, ó Deus, nessa palavra, sendo edificados através da palavra. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, essa conferência missionária. Abençoa, Deus amado, as igrejas, ó Deus, do Senhor Jesus, espalhadas por toda a face da terra, Deus, para que possamos avançar, ó Deus, no propósito de alcançar as nações com a palavra do Senhor e levando o evangelho de salvação. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe a todos nós.